Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês duas questões de provas do Cefet, inclusive foram do mesmo ano, o mesmo exame, e que elas duas deveriam ter sido anuladas, mas não foram porque ninguém reclamou, certo? E aí, eu quero que você traga esse vídeo como uma lição de moral. Em primeiro lugar, você deve sempre se corrigir ao estudar, porque às vezes até o próprio exame comete erros. Errar é humano e os examinadores também, estão submetidos a possíveis erros. É importante que você fique muito esperto, porque isso pode custar a sua vaga. Imagina você perder uma vaga por uma questão e ela deveria ter sido anulada. Pois bem, então fique esperto com isso aqui. E segunda coisa, vocês lembram quando eu falo com vocês para treinarem raciocínio lógico através de testes de lógica, tabelas de correlacionamento, que são até umas coisas que eu faço bastante aqui no meu canal? Pois é, quando você começa a treinar seu raciocínio lógico com esse tipo de passatempo, você fica muito esperto para a escrita do português. Eu vou mostrar exatamente para vocês no texto, das questões que, mesmo sem fazer cálculo, a gente poderia constatar que elas deveriam ser anuladas por causa de raciocínio lógico e interpretação de texto elementares, certo? Então, let's bora para esse vídeo, mas antes eu vou te lembrar do nosso grupo VIP. Se você não está participando, você está com algum problema, né, não, amiguinho? Nós vamos estudar 2 semanas direto, todos os dias, 2 vezes ao dia, matemática para liquidar esse problema de uma vez por todas aí nos seus estudos, ok? Para saber mais detalhes, você pode me chamar no WhatsApp. Se você já quiser participar, já faz aqui o Pix com o QR Code, me manda o seu comprovante que eu vou te colocar no grupo. As aulas começam dia 15, beleza? No mais é isso, let's bora! Celso tinha metade da idade de Marcos há 12 anos passados. Se daqui 8 anos ele quem? O Celso tiver 3 meios da idade de Marcos, então a soma das idades deles em anos será. Pausa esse vídeo, leia essa questão aqui atentamente e me fala por que ela deveria ter sido anulada. Vamos pensar o seguinte, o Celso tinha metade da idade do Marcos. Então, quem é o mais velho, quem é o mais novo? O Marcos é o mais velho e o Celso é o mais novo. Concorda comigo? É, porque o Celso tinha metade, quer dizer que ele é mais novo. Só que aqui fala o seguinte, se daqui 8 anos, ele aqui é o Celso, esse pronome está relacionado a essa pessoa. O Celso, tiver 3 meios da idade de Marcos. O que é 3 meios, gente? 3 meios é 1,5, ou seja, ele tem 1 vez e meia a idade do Marcos. Então, essa questão, ela deveria ter sido anulada. Por quê? Daqui 8 anos, então, o Celso vai ser mais velho que o Marcos, porque ele vai ter 1 vez e meia a idade dele. Tá vendo aqui a inconsistência do enunciado? Agora, me responda uma coisa, essa questão foi anulada? Não, ela não foi anulada, tá aqui o gabarito, certo? A propósito, provas mais antigas do Cefet, você tem que olhar aqui, técnico integrado, gabarito 24, letra A. Ela não foi anulada. Por quê? Porque ninguém reclamou na época. Ou seja, preste muita atenção, gente, essa questão aqui, ela reprovou pessoas, entenderam? Pessoas que deveriam ter entrado. E ela colocou lá dentro pessoas que não deveriam, tá? Isso é um efeito borboleta muito sério em prova de concurso. Por isso é muito sério que você sempre corrija as provas, até o fim, principalmente se você estiver na tábua da beirada. Agora, então, como que a gente deveria passar um pano? Preste muita atenção, eu vou passar um pano para poder resolver a questão aqui. Tá? O Celso tinha metade da idade de Marcos há 12 anos. É como se fosse assim, o Marcos tem uma idade hoje. Esse número de hoje, se a gente pensar na idade do Celso há 12 anos atrás, o Celso vai ser metade dessa idade. É isso que ele quis dizer, porém ele não disse, porque o português é uma língua sagrada, não está escrito isso no português. Entenderam que eu estou passando um pano para resolver a questão? Pois é. Então ele falou o seguinte, Celso tinha metade da idade de Marcos há 12 anos, ou seja, há 12 anos atrás, somente para o Celso, vamos tirar 12 anos da idade do Celso, e isso vai ser metade da idade do Marcos, ok? Agora aqui também nós não vamos tocar na entidade Marcos. Marcos não envelhece e Marcos não fica mais jovem, ele tem uma idade fixa todos os anos, é tipo uma múmia, ok? Então olha só, se daqui 8 anos, então Celso daqui 8 anos, ele vai envelhecer 8 anos. Aí ele vai ter 3 meios da idade do Marcos, que também não envelheceu. Isso aqui está errado, compreendido? O correto seria como? Seria o seguinte, o Celso há 12 anos era metade da idade do Marcos também há 12 anos, claro, porque o tempo tem que passar para o Marcos também, correto? E daqui a 8 anos, Celso mais 8, teria 3 meios da idade do Marcos, que também teria 8 anos a mais. Só que isso por si só está errado, porque em uma frase
Na primeira, dá a ideia de que o Celso é mais novo, e na segunda, dá a ideia de que o Celso é mais velho. Então, o problema tem um erro de raciocínio lógico, de língua portuguesa, de inconsistência temporal. Beleza? Entendido que aqui eu estou passando pano, isso deveria ser o correto, mas mesmo isso está errado por causa da inconsistência do texto, certo? Então, para fechar os olhos e resolver a questão, eu vou ter que fazer ela dessa forma. Agora é só resolver o sistema, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação de baixo e subtrair pela de cima. Preste muita atenção. C menos C, corta. 8 menos, eu estou subtraindo, presta atenção, menos com menos vira mais, então fica 8 mais 12, que vai dar 20, certo? Aqui eu vou subtrair, ó, eu tenho 3 meios e tiro 1 meio, então eu fico com 2 meios, ok? 2 meios, corto 2 com 2, então a idade de Marcos, um ser que não envelhece e que não fica mais novo também, ele tem 20 anos eternamente, é 20, né? Qual vai ser a idade do Celso, então? Vamos pegar por aqui, ó. Eu vou fazer 20 por 2, que é 10. Então, vai ficar que C menos 12 é igual a 10. Passa para cá, então vai ser 22 a do Celso, ok? Passa somando, né, o 12 com 10, 22. Então, a soma das idades deles em anos será 42, é a resposta do gabarito. Mas também tem um equívoco aqui, né? Porque dá a ideia de que a idade daqui a 8 anos será no futuro, ou seja, daqui 8 anos. Entenderam que a questão é toda... Certo? Pois é, mas ninguém reclamou, então senta e chora. Infelizmente, alunos aí que fizeram essa prova em 2010, que não reclamaram, teriam direito a um ponto a mais que poderia ter colocado eles lá dentro. Mas você nunca mais vai cair nessa, né, amiguinho? Porque você tá aqui no canal Adiciona e eu sempre corrijo as provas assim que elas pingam no site. A prova pingou no site, eu resolvo, já para caso de ter alguma anulação, né, vocês correrem atrás. Mais uma questão do mesmo ano, preste atenção, ano de 2010, que deveria ter sido anulada do Cefet. Então, só nessa prova foram 2 de matemática e não foram anuladas, ou seja, 2 pontos aí que prejudicaram diversos alunos. 2 marcas de pasta de dente, Alegria e Felicidade, sofreram algumas mudanças em seus preços e pesos, conforme a seguinte tabela. Então, antes tinha um peso X em gramas, continuou com o mesmo peso e passou de R$ 4,00 para R$ 4,50 a Alegria. Já a Felicidade diminuiu 20 gramas e continuou com o mesmo preço. Um consumidor que comprava a pasta Felicidade, então essa pasta aqui, certo? Ele percebeu, né, ao ver a alteração do peso, constatou que seu preço por grama havia se tornado 25% maior. Então, nós vamos analisar e ver o que é incorreto, tá bom? Presta atenção no que ele falou aqui. Ele falou o seguinte, o cara foi olhar a pasta Felicidade, que é essa, e viu que o preço dela, preço dividido por grama, porque a palavra por significa dividido por grama, ele se tornou 25% maior. Ou seja, isso aqui, né, que é o que se tornou, é 4 dividido por x menos 20 gramas, se tornou, ou seja, vai ser igual a 25% maior do que era antes. 25% maior é a gente multiplicar pelo fator 1,25. Por quê? Ele já era 100%, aumentou 25%, então ficou 125%, que é 1,25. Certo? Dividir 125 por 100 é o mesmo que multiplicar por 1,25. Então, 1,25 é o que era antes, que era 4 dividido por x, certo? Presta atenção no que eu vou fazer aqui. É muito manjado que esse número 1,25, que é 25% maior, seja o número 125 por 100. Simplifica em cima e embaixo por 25, pensando em moedas de 25 centavos. Ó. R$1 e 25 centavos, são 5 moedas de 25. E R$1 são 4. Por que eu estou fazendo isso? Para poder tirar esse número ridículo, 1,25, colocar o número lindo, fração, para poder cortar aqui. Então, ficou assim, ó, 4 sobre x menos 20 é igual a 5 sobre x. Vou multiplicar cruzado. 4 vezes x é 4x. Aqui, multiplicando no chuveirinho, hein, pelo amor de Deus. 5 vezes x, 5x. 20 vezes 5, 100, negativo. Manda esse cara para cá, ó, vai ficar 5x menos 4x, que é igual a x. E mando 100 para lá, vai ficar 100 positivo. Ou seja, esse x aqui é 100 e x menos 20 é 80. Apaguei, aqui também vou apagar. E aí a gente está procurando a alternativa incorreta. Observa uma coisa que fala, a pasta Felicidade, que é essa, após a mudança, passou a conter 100 gramas. Ó, depois da mudança, ela passou a conter 80 gramas. Então, essa está errada, ou seja, essa aqui é que a gente deveria marcar, porque ele pediu a alternativa incorreta. No entanto, contudo, porém, tem outra incorreta. Vamos ler aqui tudo. Ó. Letra A pasta Alegria teve um aumento de 12,5%. Olha só, a pasta Alegria, ela aumentou 50 centavos
num total de R$4. Vamos ver quanto que é isso em termos percentuais. Para a gente deixar a coisa em porcentagem, a gente transforma o denominador em 100. Então, eu vou dividir em 4 aqui, vai dar 100. E 50 por 4, ó, por 2 é 25 por 2, 12,5. Então, de fato, o que ela aumentou, que é 50 centavos, em R$4 é o mesmo que 12,5 em 100. Portanto, essa daqui está correta, mas ele pede o incorreto. Então, nós não poderíamos marcar ela, ok? Letra B. A compra da pasta Alegria tornou-se mais econômica. Para eu saber o que é mais econômica, quer dizer, eu quero o menor preço. Pensa o seguinte, eu quero o menor preço por grama, concorda? Quanto menor o preço por grama, melhor para mim, ela vai ser mais econômica. Então, vamos pegar o preço e dividir pelas gramas. Então, 4,50 por 100 da Alegria. E vamos pegar o da Felicidade, que é 4 dividido por 80, né? Vou pôr 400 dividido por 80. Tecnicamente, é só eu comparar essas duas frações, ok? Então, o que eu vou fazer aqui só para facilitar a minha vida? Eu vou simplificar elas. Posso cortar 0 aqui com 0 aqui, 0 aqui com 0 aqui. 40 dividido por 8 é 5 e 45 dividido por 10 é 4,5. Então, a alegria está menor do que a felicidade. Foi exatamente o que ele falou. Ó. A alegria tornou-se mais econômica. Por quê? O preço... Isso aqui era preço, dinheiro, dividido por grama foi menor. Então, está correto. Olha só, a letra D agora. O aumento do preço por grama da pasta Alegria foi o dobro da pasta Felicidade. Observe uma coisa. Aqui, ó, ele fala que a pasta Alegria é melhor, mais barata. E aqui ele fala que o aumento dela foi o dobro da Felicidade. Essas duas frases, você concorda comigo que elas são inversas? Se uma é mais econômica, como é que o aumento dela foi mais que o dobro da outra? Não faz sentido. Mas aí você poderia falar assim, tá, Jess, mas às vezes ela era muito mais barata, né? E aí, enfim, o aumento não tornou com que ela fosse mais cara do que a outra. De qualquer forma, vamos fazer os cálculos aqui, a gente vai ver que está errado. Vamos ver qual que foi o aumento do preço por grama, né, da Alegria. Ó. Antes ela custava R$4 a cada 100 gramas, ou seja, o preço por grama era 4 centavos por grama, agora é R$4,50 a cada 100 gramas. Então, agora é 4,5 centavos por grama, ou seja, o que aumentou foi 0,5 centavos a cada grama. Certo? É só fazer 4,5 menos 4. Vamos ver o da Felicidade. O da Felicidade era o mesmo preço por grama, porque era R$4 a cada 100 gramas, então custava 4 centavos por grama. Agora, é R$4, certo? A cada 80 gramas. Se eu dividir isso aqui, dá 5 centavos por grama. Ou seja, o aumento aqui, essa diferença, é 1 centavo por grama. 1 centavo por grama é o dobro de meio centavo por grama, mas ele falou na ordem errada. Ó. O aumento de preço por grama da pasta Alegria foi o dobro da Felicidade? Não, o da Alegria foi metade da Felicidade, ou a Felicidade foi o dobro da Alegria. Concorda comigo? Isso aqui é uma ordem de texto. Vocês estão vendo que eu estou falando de língua portuguesa nessas duas questões? E raciocínio lógico? Olha só, Begos, preste muita atenção. A letra B sugere que a Alegria tornou-se mais econômica, então ela é muito mais vantajosa. Isso é verdade que a gente fez do cálculo. Então, essa daqui, de cara, você já ia ver que ela tem alguma coisa errada. Se a Alegria é o que eu quero comprar, como é que o aumento de preço dela foi o dobro da outra? Não faz sentido nenhum. Uma vez que elas custavam o mesmo preço por grama no início, né? Elas tinham o mesmo valor antes, que era R$4 a cada 100 gramas. Então, não faz sentido nenhum. Essa questão também deveria ter sido anulada e não foi, porque ninguém reclamou. Então, fica a dica, fique esperto, ok?